E aí, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de História Geral e hoje falaremos de História do Brasil, a parte de Era Vargas. Bom, o Vargas ele foi um presidente que ficou mais tempo no governo, ele ficou 15 anos no poder. A gente fala assim que ele chegou ao poder através de um golpe de Estado chamado de Revolução de 1930. Quando ele chega ao poder, fica estabelecido um tipo de governo chamado governo provisório, porque a gente não tem uma constituição, então esse vai ficar estabelecido um governo provisório. Dentro desse período, ele vai tentar fortalecer a sua imagem, vai tentar mostrar às pessoas por que ele veio, por que ele entrou na política. E ele vai tentar solidificar a sua imagem ali como um líder populista, um líder carismático. E neste sentido, ele já vai começar a criar ministérios. Ele cria então o Ministério da Indústria, do Comércio e do Trabalho, né? Ele vai criar também o Ministério da Educação e da Saúde Pública. O ensino passa a ser primário e obrigatório. Ele cria uma política chamada Política dos Interventores. Quando ele chegou ao poder, através da Aliança Liberal, ali formada pelo Rio Grande do Sul, por Minas e pela Paraíba, ele falava que ele iria acabar com as oligarquias regionais presentes em cada estado. E para isso ele cria uma política chamada Política dos Interventores. Com essa política, ele passa a nomear militares para combater essas oligarquias regionais. E fazendo isso, os paulistas, como foram os maiores prejudicados ali, queriam tirar Vargas do poder. E eles se sentiam ameaçados com essa política dos interventores. E aí os paulistas vão organizar uma revolução. E essa revolução ela é chamada de Revolução Constitucionalista de 1932. O que exigia a Revolução Constitucionalista? A Revolução Constitucionalista, feita pelos paulistas, exigia uma nova Constituição de Getúlio Vargas, porque ele estava governando de uma maneira já autoritária, na visão dos paulistas. Dentro da história, a parte ditatorial é quando a gente vai falar de Estado Novo, mas na visão dos paulistas ele já estava sendo um ditador. Então eles exigem uma nova Constituição. E aí, dentro desse movimento, 4 estudantes vão ser mortos, e aí os paulistas vão fazer uma homenagem a esses 4 estudantes mortos pela polícia do Vargas, e vai ficar apelidado de MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então esse movimento recebe também o nome de MMDC. Após a Revolução de 1932, após a Revolução Constitucionalista, Vargas então convoca os deputados para votarem em uma nova Constituição. Só que essa Constituição, pessoal, ela vai ficar pronta somente no ano de 1934. Tá, a Constituição vai ficar pronta, ela vai estabelecer ali alguns decretos. Fica decretado, então, fica estabelecido por decreto da Constituição que o voto passa a ser secreto e universal. Dentro da República Oligárquica, dentro da República Velha, a gente tinha o voto aberto, de cabresto. E quem votava? Somente homens maiores de 21 anos e alfabetizados. Neste momento, as mulheres conquistam o direito ao voto. As mulheres passam a ter a participação na política. Ela vai poder exercer os seus direitos políticos. Fica estabelecido também que não teríamos reeleição para presidente. O período de reeleição foi formado, foi organizado ali pelo ex-presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso, por uma emenda constitucional que deu parâmetros ali para a reeleição de presidente. E nessa Constituição fica estabelecido que a primeira eleição, quando ocorre o primeiro processo eleitoral, a eleição seria indireta, ou seja, o Congresso vota para presidente. E neste sentido, o Vargas ele vai se manter no poder, porque o Congresso, os deputados, vão votar para Vargas continuar no poder. Após essa primeira eleição, todas que viriam na sequência seriam eleições diretas. Ele chega então, ele vai ser eleito pelo Congresso Nacional como presidente da República. No governo anterior, no governo provisório, lembrando, ele deu um golpe, então ele não foi eleito popularmente. E aí ele inicia o governo constitucional.
O governo constitucional é o período que vai de 1935 até 1937. E dentro deste período do governo constitucional, a gente tem duas alianças que surgiram no Brasil: apoiadores e pessoas que eram contra Getúlio Vargas. Então, no Brasil surge um grupo chamado de AIB, Ação Integralista Brasileira. Esse grupo ele era liderado ali pelo escritor Plínio Salgado. E Plínio Salgado, pessoal, ele era um cara que defendia as ideias nazifascistas, as ideias do Hitler na Alemanha e as ideias de Benito Mussolini na Itália. E aí ele vai apoiar, ele vai incentivar a ideia de Vargas se tornar um ditador. E o Vargas, pessoal, tô com Hitler na cabeça. E o Vargas, gente, ele adorava explorar a sua imagem como um líder, como um salvador da nação. E aí surge uma outra aliança chamada ANL, é chamada de Aliança Nacional Libertadora. Essa Aliança Nacional Libertadora ali, ela é liderada por Luiz Carlos Prestes. Quem que é Luiz Carlos Prestes? No movimento tenentista, é um tenente de patente rasa do Exército, né? A gente falou na aula anterior sobre Luiz Carlos Prestes, né? E ele estava lá na União Soviética e ele voltou para o Brasil escoltado ali por Olga Benário. E eles pretendiam promover uma revolução permanente no Brasil, nos moldes do que foi a Revolução Socialista lá na Rússia. E aí eles vão organizar, a ANL vai organizar um plano chamado Intentona Comunista, ou seja, eles tinham a intenção de tornar o Brasil um país comunista, um país socialista. Só que esse plano ele vai ser descoberto e vai ser reprimido por Vargas, né, no ano de 1935. E aí o Luiz Carlos Prestes vai ser preso e esse movimento chega ao fim. E aí, pessoal, vai um general do Exército chamado Olímpio Mourão Filho, no ano de 1937, ele vai fraudar um documento. Esse documento é chamado de Plano Cohen. O que estabelecia esse Plano Cohen? Então, o Olímpio Mourão Filho, um general do Exército, ele vai falar assim que os comunistas tinham o objetivo de tornar o Brasil um país comunista. Tá. E o Vargas, como um bom estrategista, um líder que gosta de se manter no poder, ele vai criar uma ideia. E que ideia é essa que ele cria? Ele fala assim: se em 1938 ocorrer novas eleições, o que vai acontecer? Os comunistas podem tomar o poder e a política no Brasil ficará ameaçada, porque o Vargas já tinha utilizado como estratégia uma técnica de aversão, ou seja, divulgar fatos contra o comunismo, ou seja, as pessoas acabavam tendo medo do comunismo pelas ideias que o Vargas estava ali divulgando, e ele utiliza isso como tática. E aí, em 1938, ele cancela as eleições. Quando ele cancela as eleições, ele inicia o outro período de seu governo, que é chamado de Estado Novo. O Estado Novo ele inicia em 1937 e vai até 1945. Então ele estabelece uma ditadura civil no Brasil. E aí ele vai se manter no poder até no finalzinho de 45, lá com o finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Tá, ele chega ao poder, ele outorga. Toda vez que eu falo a palavra outorgar, eu falo que ele vai criar uma constituição autoritária, arbitrária, sem a participação ativa da sociedade. E ele outorga o que a gente chama de Constituição Polaca. Essa Constituição já começa decretando o quê? Ele começa a decretar o estado de sítio no Brasil. Bom, o que significa estado de sítio, Felipe? Significa o fechamento do Congresso. Então ele fecha o Congresso para manter ali a Lei de Segurança Nacional, para manter ali a segurança da nação.
Ele faz isso, ele vai criar um órgão. Esse órgão é chamado de DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Tinha como objetivo censurar tudo o que se opunha a Getúlio Vargas e propagar a imagem dele como um líder, como um salvador da nação. Neste período surge a alusão, a chamada Pai dos Pobres. Essa chamada Pai dos Pobres, então, foi criada, foi uma propaganda criada pela DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Dentro das conquistas trabalhistas, o Vargas traz aqui pra gente a criação da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E o que significa a consolidação das leis trabalhistas? Fica estabelecido por lei uma relação do empregado e do empregador, carteira assinada, salário mínimo, férias remuneradas, descanso semanal, licença maternidade. Não falei de 13º, porque o 13º vai ser criado ali também por uma emenda constitucional no governo de João Goulart. Bom, em 1939 a 1945, o mundo estava vivenciando a chamada Segunda Guerra Mundial. O Brasil ele se manteve neutro, até no ano de 1943. Por que ele se manteve neutro? Primeiro motivo, ele estava aliado ideologicamente com as ditaduras da Europa, né? Como Hitler e como Mussolini. Estava aliado também com os Estados Unidos na questão econômica, porque o Brasil era um grande exportador. O que significa isso? O Brasil era um grande vendedor de café para os Estados Unidos. Então, no ano de 1943, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, né, combatendo as tropas do eixo Berlim, Roma, Tóquio, ao lado dos aliados. Né? O Brasil entra na Segunda Guerra ao lado dos Estados Unidos. E nesse período surgiu uma relação de uma boa vizinhança. O que significa isso? A boa relação que os Estados Unidos tinham com os países da América, né, os países da América Latina. E nesse período, Vargas, com a ajuda dos Estados Unidos, funda duas grandes empresas aqui no Brasil, a CSN, Companhia de Siderúrgica Nacional, e a Companhia Vale do Rio Doce, a mineradora. E aí, pessoal, o Brasil luta, né, na Segunda Guerra Mundial através da FAB e da FEB. FAB, Força Aérea Brasileira. FEB, Força Expedicionária Brasileira. O Brasil envia de cerca de 20 mil soldados, os chamados pracinhas, e eles lutam lá na Itália. Uma batalha muito famosa é a Batalha de Montes Castelos. O Brasil, então, vai derrotar as tropas do eixo, né? Vai derrotar os fascistas lá na Itália. E aí, o Brasil volta, porque vai chegar ao fim a Segunda Guerra Mundial. E aí, as pessoas vão começar a questionar a posição de Vargas. Porque, tipo, ele era um ditador. E ele sai do Brasil e vai lutar lá na Europa com outras ditaduras. Então, ele começou a sofrer uma pressão nacional e internacional. E aí ele acaba renunciando ao cargo de presidente. E neste período a gente tem a ascensão da democracia popular, a República Populista no Brasil. Bom, esse é um tema para uma próxima aula. Eu vou ficando por aqui. Foi um prazer e até a próxima.